Vídeo de cicatrização e seu manejo clínico, parte 1, pelos acadêmicos do 4º ano de Medicina da UFMS. A pele é um órgão complexo, composto por diversos tecidos, tipos celulares e estruturas especializadas. Ela exerce funções cruciais para a vida, como termorregulação, barreira imunológica e órgão de sensibilidade. E o que acontece com ela quando sofremos algum tipo de lesão? Vamos a alguns conceitos. Primeiro, a esses machucados emprega-se a nomenclatura feridas, e essas feridas podem ocorrer não só na pele, como também em todos os outros tecidos corpóreos nos vários órgãos do corpo humano. As feridas são definidas como qualquer perda da continuidade tecidual decorrente de lesão por agentes mecânicos, térmicos, químicos ou bacterianos. E quando isso ocorre, nosso corpo é programado biologicamente para restaurar as funções e estruturas normais do tecido lesado, a fim de proteger nosso sistema e manter a homeostasia. Esse processo é denominado reparo celular. O reparo celular pode ser dividido em dois tipos. O primeiro, considerado ideal, é a regeneração. Nela, ocorre a recriação do tecido lesado com restituição de suas vias de desenvolvimento sem a formação de cicatriz. No entanto, sua ocorrência está restrita para organismos inferiores evolutivamente, como os anfíbios, para o nosso tecido embrionário e para alguns dos nossos órgãos, o fígado e os ossos. O segundo tipo é a cicatrização, exatamente aquela que ocorre quando uma criança cai de bicicleta e esfola seu joelho, quando cortamos o dedo ou quando alguém é submetido a uma laparoscopia de emergência após um acidente. No entanto, ao contrário da regeneração, na cicatrização há substituição da matriz extracelular por uma distinta da original. A cicatrização pode ser dividida didaticamente em 3 fases: fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação. No entanto, naturalmente, todas as 3 fases sobrepõem-se e se complementam ao decorrer do processo. A fase inflamatória ocorre logo após o estabelecimento da lesão. Nela, são recrutadas as células e os fatores inflamatórios com o objetivo de remover o tecido desvitalizado e evitar a disseminação de micro-organismos. Além disso, ela se constitui como substrato para as demais fases, o que significa que a sua efetividade determina o prosseguimento do processo. Quanto mais dificultada a fase inflamatória, mais demorada será a cicatrização. A fase inflamatória é subdividida em 2 etapas. A primeira delas é a hemostasia, na qual a lesão vascular e a perda sanguínea promovem a ativação da cascata de coagulação. As plaquetas entram em contato com o colágeno subendotelial e o fator 12 é ativado ao se encontrar com uma superfície eletronegativa, desencadeando a ativação da via intrínseca. O fator 8 ativa o fator 10 e desencadeia a geração de trombina e a transformação de fibrinogênio em fibrina. Com isso, ocorre então a formação de uma rede de fibrina responsável pela agregação plaquetária, promovida pela ligação entre os monômeros de fibrina por meio do fator 13. Assim, é formado o coágulo com função hemostática que proporciona uma matriz extracelular provisória para transporte e adesão de células inflamatórias, fibroblastos e fatores de crescimento. De forma simultânea, há a liberação de aminas vasoativas pelas células lesadas e a ativação do sistema nervoso simpático local, ocasionando a vasoconstrição. A segunda subfase inflamatória é a inflamação. Ela é consequência da hemostasia, uma vez que a agregação e a degranulação plaquetária liberam diversos fatores de crescimento.
São eles o fator de crescimento derivado de plaquetas, o fator transformador do crescimento, fator do crescimento de fibroblastos, fator do crescimento semelhante à insulina e fator de crescimento epidérmico. Em associação com os mediadores inflamatórios liberados pelo tecido lesado, iniciam o recrutamento de células inflamatórias, seguido pela sua agregação e concomitante vasodilatação, além do aumento da permeabilidade vascular local. Os neutrófilos são as primeiras células a chegarem, com um pico populacional entre 24 e 48 horas após a injúria inicial, seguido de rápido declínio. Seu papel é realizar a limpeza do local, removendo o tecido lesado, as partículas exógenas e bactérias. Além disso, liberam interleucinas e fator de necrose tumoral para amplificar o processo e recrutar mais células. Embora desempenhe um papel importante na cicatrização, sua ausência não impede a progressão global do reparo tecidual. Em seguida, chegam os monócitos, que se diferenciam em macrófagos ativos. Entre 48 e 72 horas, atingem seu pico e permanecem em grande número por semanas. Eles fagocitam, produzem citocinas e fatores de crescimento estimuladores da angiogênese, da reptilização, da migração e da multiplicação de fibroblastos e da produção de colágeno. Por esse motivo, diferentemente dos neutrófilos, sua ausência promove consequências na cicatrização. Os linfócitos são os últimos a chegarem, por volta do 5º ao 7º dia, e exercem a função regulatória do processo. Assim também são os mastócitos, cuja função ainda não foi esclarecida. A fase proliferativa, marco inicial da formação da cicatriz, vem em seguida e ocorre entre o 2º e o 4º dia da lesão, perdurando por 2 a 3 semanas. Nela ocorre a formação do tecido de granulação, composto por um leito capilar, fibroblastos, macrófagos, um frouxo arranjo de colágeno, fibronectina e ácido hialurônico. Seus objetivos são a restauração da cobertura epidérmica, a produção da matriz extracelular, a contração da ferida e a neoangiogênese. Para isso, subdivide-se em 3 fases: período da neoangiogênese, período da fibroplasia e período da epitelização. Na neoangiogênese, ocorre a formação de novos vasos que irão nutrir os fibroblastos responsáveis pela produção de colágeno para o fechamento da ferida. Para isso, as células endoteliais multiplicam-se sob a ação de bradicinina, prostaglandina e outros mediadores químicos, oriundos dos macrófagos. Em seguida, elas penetram na matriz extracelular e se tubulizam. Além da nutrição celular, esses vasos também facilitam o alcance das células inflamatórias no local e promovem o aspecto avermelhado à cicatriz. A subfase seguinte é a fibroplasia, cujos atores principais são os fibroblastos. Por volta do 3º dia, quando o tecido desvitalizado já foi degradado, as células mesenquimais quiescentes do tecido lesado são ativadas em fibroblastos e atraídas para o local da inflamação. Lá, começam a sintetizar colágeno e demais componentes da matriz, com a ajuda dos fibroblastos de sítios vizinhos já maduros. Assim, a matriz provisória formada na etapa da hemostasia é substituída pela formada por fibroblastos. Ela é constituída por colágenos, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, que inclui ácido hialurônico e condroitina, mas não possui elastina, por isso a redução da elasticidade do tecido em relação à pele normal. O pico de produção colágena ocorre por volta do 21º dia, chegando a superar em até 3 vezes a concentração de colágeno tipo 3, o que facilita a penetração dos novos capilares. Essa alta taxa de colágeno é manifestada clinicamente como uma hipertrofia transitória da cicatriz. Depois disso, a produção equipara-se com a degradação, o que é denominado dematuração do colágeno, e ele continua por meses a anos. Também nessa subfase, por volta do 4º dia, ocorre a substituição de fibroblastos por miofibroblastos, com citoesqueleto de actina. Por conta disso, inicia-se o processo de contração da ferida, prolongando-se por 2 a 3 semanas e, em caso de feridas crônicas, por tempo indeterminado. A epitelização, terceira subfase constituinte da fase proliferativa, tem início já nas primeiras 24 a 36 horas após o ferimento, sob o estímulo de fatores de crescimento. Eles promovem a diferenciação e migração dos queratinócitos às bordas em direção à borda oposta por meio da matriz provisória. Chegando lá, são inibidos por contato, interrompendo a migração e dando início à reorganização em camadas. Essa migração pela matriz provisória a divide em 2 porções, a superior, que dará origem à crosta, e a inferior, onde ocorrerá a granulação. Finalmente, por volta da 3ª semana, há a fase de maturação,
marcada pela remodelagem da matriz. Ela dura cerca de 1 ano ou mais e seu pico ocorre entre a 6ª e 8ª semana. Nela, o colágeno em excesso é degradado também pelos fibroblastos, substituído por fibras colágenas com maior número de ligações cruzadas e alinhado conforme as linhas da força da pele. Além disso, há um movimento de contração centrípeta da cicatriz, desencadeado pelas mesmas metaloproteínas envolvidas na degradação colágena. Capilares, fibroblastos e macrófagos, por meio de apoptose, também têm a sua densidade reduzida nessa fase. Ao final dela, é possível perceber uma cicatriz menor e mais resistente, porém com apenas 80% da força têncil da pele normal. Tipos de cicatrização. Existem 4 padrões básicos de cicatrização, que dependem da quantidade de tecido lesado ou danificado e da presença ou não de infecção. Esses tipos, eles apresentam diferentes tempos de resolução, diferentes fases predominantes e diferentes resultados finais. Portanto, essa classificação nos permite prever os resultados de determinado caso e também estabelecer um protocolo de atendimento adequado para o meu paciente. O primeiro tipo de cicatrização que nós vamos comentar trata-se da cicatrização de primeira intenção. Nesse tipo de cicatrização, as bordas da ferida, elas são apostas cirurgicamente logo após a lesão ou até algumas horas depois. Idealmente, é que isso seja realizado em menos de 6 horas. Nesse modelo, as fases inflamatória, proliferativa e de maturação, elas são encurtadas e a formação de tecido de granulação não é visível, havendo menor deposição de tecido fibroso, perda mínima de tecido, ausência de infecção e mínimo edema. Portanto, apresenta melhor resultado estético final. Um exemplo desse tipo de cicatrização é aquela que acontece nos ferimentos que são suturados cirurgicamente. Na cicatrização por segunda intenção, as bordas da ferida não são aproximadas, e esse tipo de cicatrização ocorre habitualmente em grandes perdas de substância ou na ausência de condições locais, como, por exemplo, má circulação, deficiências nutricionais, radioterapia e infecção. Ocorre um prolongamento exacerbado das fases de cicatrização, sobretudo as fases inflamatória e proliferativa, levando à formação de um tecido cicatricial de má qualidade e com grande hipertrofia. A contração da ferida pelos miofibroblastos é de suma importância para o fechamento da ferida, porém, pode evoluir para contraturas, bridas e sinéquias. A cicatrização por terceira intenção, ou também chamada de primeira intenção retardada, trata-se de uma ferida na qual a sutura dos bordos é postergada por alguns dias com o intuito de melhorar as condições locais. Ela ocorre principalmente na vigência de infecção da ferida, que primeiramente ela deve ser tratada para posteriormente ser suturada, a fim de reduzir as chances de supuração. E por fim, a reepitelização, que está presente em feridas que acometem apenas a epiderme ou até a derme superficial. Essas lesões elas se fecham basicamente pela migração e multiplicação de queratinócitos, ocorrendo um mínimo estímulo cicatricial e cursam com virtual ausência de cicatriz ou apenas alterações pigmentares. Agora vamos abordar sobre os fatores influenciadores do processo de cicatrização. Vários fatores locais e gerais podem interferir em maior ou menor grau no processo de cicatrização, podendo ocasionar a chamada cicatrização patológica. Esses fatores eles podem ser locais, que são aqueles relacionados à situação da ferida em si, ou podem ser gerais, que estão relacionados às condições do paciente. Dentre os fatores locais, podemos citar a vascularização das bordas da ferida e também o grau de contaminação. Em relação à vascularização das bordas, ela é importante porque ela vai propiciar a nutrição dos tecidos e também boa parte da alocação de células inflamatórias que são responsáveis pela cicatrização. Já em relação ao grau de contaminação, ele também vai influenciar na formação da minha cicatriz, porque ela pode prolongar as fases desse processo e impedir o andamento fisiológico.
Dentre os fatores gerais que influenciam no processo de cicatrização, podemos relacionar o fator idade. Os idosos possuem menor quantidade e produção de colágeno, fazendo com que o processo cicatricial nesses pacientes seja mais demorado, tornando-os menos predispostos a cicatrizes hipertróficas e queloidianas e, consequentemente, melhores resultados estéticos. Por outro lado, crianças e adultos jovens cicatrizam mais rapidamente, visto que apresentam grandes quantidades e rápida síntese de colágeno. E isso faz com que a idade mais jovem, então, seja um fator de risco para o desenvolvimento de cicatrizes patológicas. Da mesma forma, certas etnias, sobretudo os afrodescendentes e asiáticos, possuem predisposição genética a cicatrizes hipertróficas e queloidianas por apresentarem maior índice de produção de colágeno. Além disso, áreas de tensão e lesões orientadas contra o sentido das linhas de força também atuam de forma prejudicial nesse processo cicatricial, fazendo com que ocorra de forma desordenada. Além de todos esses fatores que já foram citados, podemos destacar também o estado de imunossupressão, como o uso de corticoides sistêmicos, desnutrição e diabetes, que vão influenciar negativamente o processo cicatricial. Manejo das feridas e cicatrizes normais. O tratamento das feridas deve ser ideal de modo que elas cicatrizem por primeira intenção, isto é, pela aproximação da borda das feridas por suturas simples ou outros tipos de sutura, limpeza e higienização do local e o tratamento de infecções. Logo após o procedimento cirúrgico e até um mês após este, devemos usar um curativo com gaze e micropore, fazendo a microporagem da ferida, o que vai promover uma imobilização cutânea da ferida, potencializando a sua estética final. De 1 a 3 meses, o ideal é que haja diminuição da fase inflamatória do processo cicatricial. Portanto, fazemos a prevenção da inflamação prolongada usando anti-inflamatórios tópicos, como óleo de rosa mosqueta, cremes e pomadas, como Cicatricure e Contractubex. Os anti-inflamatórios vão reduzir a inflamação no local da ferida, o que pode ajudar a evitar que a cicatriz venha a se tornar hipertrófica ou queloidiana. Aqui nós temos um exemplo de uma ferida entre o primeiro e o terceiro mês, cuja inflamação não foi reduzida. O paciente fez uso das pomadas anti-inflamatórias tópicas e obteve um resultado muito melhor, com redução do processo inflamatório. Neste próximo período, compreendido entre 3 a 6 meses do procedimento cirúrgico, espera-se que a ferida esteja em fase de maturação, com alta concentração de colágeno sendo produzida. Portanto, é recomendado o uso de cremes hidratantes para potencializar o efeito estético. Cremes do tipo Nivea, ureia 10%, óleo de maliluca 3%, manteiga de karité 3% e Cetaphil podem ajudar. Existem diversos tipos de hidratantes que devem ser indicados pelo cirurgião plástico a cada caso de acordo com as necessidades do paciente. São eles oclusivos, umectantes, emolientes e os reparadores proteicos. Os hidratantes oclusivos possuem óleos na sua composição, como lanolina e glicerina. Dessa forma, eles criam uma película apolar sobre a pele, o que impedirá que a água fuja por evaporação. Já os umectantes utilizam p-pantenolol, ácido hialurônico e ureia na composição. Dessa forma, haverá retenção das moléculas de água na pele e ainda a captação dessas mesmas moléculas do próprio ambiente. Os emolientes são compostos de óleos vegetais, lipídios e ácidos graxos de cadeia longa. Devido à sua propriedade hidrófoba ou apolar, tendem a ocluir os espaços entre as células da epiderme, prevenindo a perda de água por esses espaços. Já os reparadores proteicos são feitos com proteínas em sua composição, tanto para agir atraindo as moléculas de água para o meio intradérmico, bem como para suplantar possíveis déficits de colágeno que a ferida possa apresentar. Caso não hajam complicações, entre 6 meses e 2 anos, a cicatriz começa a ter aspectos normais. Dessa forma, não é necessário produtos para melhorar o processo cicatricial. Após o primeiro ano, apenas 10 a 20% do processo cicatricial ainda está presente,
que se tornará completo após 2 anos. Aí até o final do segundo ano, a cicatriz não mudará muito, sendo que esse é o momento ideal para qualquer procedimento requerido pelo paciente para melhorar a estética da cicatriz. Entretanto, existem algumas complicações. A mais comum delas é a deiscência da cicatriz cirúrgica, isto é, a abertura dos pontos cirúrgicos. Isso acontece quando, porventura, as bordas da ferida são separadas devido à ruptura dos pontos, o que vai interromper o processo ideal de cicatrização e diminuirá as chances de um bom resultado estético, portanto, requer uma imediata ação. Ocorre com mais frequência nas primeiras 2 semanas após o procedimento cirúrgico, nos locais que geralmente têm mais zonas de alta tensão, como cirurgias de abdômen, das mamas, na virilha. Com o aumento da pressão nessa área, pode ser devido a um processo de tosse, um espirro, um riso muito forte. Portanto, uma boa prevenção, uma ótima orientação que o cirurgião pode dar ao paciente é, caso for tossir, espirrar ou rir, pressionar a região da ferida de modo que ela mantenha sua integridade. Aqui temos 2 exemplos de cicatrizes que sofreram deiscência. Uma delas foi uma mamoplastia, um ponto de alta tensão, onde a gente pode ver um ponto aberto, e outra numa abdominoplastia, com mais uma exposição bem grande da ferida. Caso essa complicação venha a ocorrer, devemos ter um manejo correto para melhor potencialização estética e cicatrização saudável. Como a ferida está aberta, há maior risco de infecção, então requer uma atitude imediata. O primeiro passo é higienizar a ferida e coletar o material para cultura para o antibiograma. A higienização pode ser feita com soro fisiológico 0,9 ou soluções específicas. A coleta e a cultura deve ser feita o mais rápido possível e seu resultado deve chegar em torno de 1 semana. O segundo passo é que devemos manter a ferida aberta e cobri-la com curativos úmidos, associando antibióticos tópicos e de forma profilática. O neomicin com bacitracina ou nebacetim é uma das escolhas mais preferidas pelos cirurgiões. O terceiro passo consiste na espera do resultado do antibiograma, que deveria ficar pronto em torno de 1 semana. Após o resultado do antibiograma, saberemos o agente etiológico específico que infectou a ferida aberta. Logo, podemos usar um antibiótico tópico específico para eliminar esse micro-organismo. Entretanto, o uso de antibióticos sistêmicos administrados por via oral só tem recomendação caso o paciente apresente sinais de infecção sistêmicas somados a um hemograma que seja compatível com infecção sistêmica. Caso contrário, não devem ser utilizados. O quarto passo é referente quando a infecção já se passa e a ferida pode novamente ser fechada. Podemos suturar a ferida novamente e optar pela cicatrização por terceira intenção, mas também podemos fazer uso de retalho caso haja necessidade. Entretanto, estudos apontam que o uso do retalho na cicatrização por terceira intenção tem mais efeito após o primeiro ano de cirurgia. Essas são as referências bibliográficas utilizadas na confecção desse vídeo.